Saudações, eu sou Humberto, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora e um dos meus temas de trabalho é justamente a cultura, a filosofia da cultura. Então, nessa série sobre cultura ou sobre o ato de se cultivar para a plenitude o ser humano, nós vamos tratar do conceito de cultura, de como se adquire e de por que essa cultura geral, essa formação mais humanística também, é importante para todos os seres humanos, não apenas para alguns deles. Não apenas se limita a ser um interesse de alguns seres humanos. No primeiro vídeo, nós tratamos do conceito geral de cultura enquanto cultivo do espírito. Agora, no segundo vídeo, nós vamos tratar de alguns preconceitos bastante específicos e bem enraizados na nossa sociedade moderna e que vão nos afastar desse ideal de autocultivo, vão fazê-lo parecer uma espécie de capricho. Então, segundo esses preconceitos bastante gerais, bastante popularizados, a cultura ou a alta cultura e o gesto de se cultivar o espírito seriam um tipo de diletantismo ou elitismo que seria exercido ou por capricho ou por preciosismo. Então, o sujeito ele é levado a buscar o autocultivo por uma predisposição natural dele ou porque ele, por ser membro de uma elite econômica, por exemplo, de uma elite intelectual cultural, ele é levado pela sua ampla disponibilidade de tempo, de recurso, de acesso a uma boa educação, ele é levado a aprender a gostar de ópera, de poesia e assim por diante. Então, nesse sentido, né, de acordo com essa preconcepção, a cultura seria um gesto condicionado, relativo, totalmente dependente do gosto do indivíduo. O sujeito pode ou não desejar desenvolver a sua cultura ou se cultivar interiormente. Esse é um conceito errado porque ele basicamente exclui uma fatia grande, majoritária da população humana dos benefícios da própria aquisição de cultura, do próprio desenvolvimento interior, e que são benefícios dos quais nenhum ser humano deveria ser privado, porque eles impactam diretamente na qualidade de vida em múltiplos sentidos. Bom, existe um motivo, no entanto, existe uma razão histórica para o desenvolvimento desse preconceito, que é o fato de que, da antiguidade mais recuada até mais ou menos o começo da modernidade, a alta cultura esteve sim factualmente ligada às elites. Fossem elites econômicas, que por alguma razão, às vezes até sim, por diletantismo, por uma espécie de capricho, né, tentavam preservar uma educação para a alta cultura para si, né, só para eles, ou uma elite menos necessariamente financeira e mais espiritual, intelectual, como por exemplo os brahmanes na Índia, a classe dos funcionários públicos na China confuciana, os rabinos no povo hebreu, ou os escribas no Egito, os homens livres em Atenas. Então, não necessariamente esse conceito ele está restrito somente à elite financeira, à elite política, mas muitas vezes é um conceito que se confunde um pouco com o conceito de elite, sim. Então, por conta desse fato histórico e de ser um fato onipresente em todas as sociedades, porque as sociedades hidráulicas e agrárias elas dependiam de um investimento humano, né, de grande parte da sua população
nas atividades da lavoura, da construção. Isso tornava impossível que mais do que algumas poucas pessoas pudessem se alfabetizar, por exemplo, e era impossível que mais do que algumas pouquíssimas pessoas pudessem passar da alfabetização para um desenvolvimento mais pleno. No entanto, mesmo essas sociedades que, por necessidade, só podiam oferecer uma cultura plena e incutir o ideal de autocultivo do espírito em algumas poucas pessoas, essas sociedades ainda assim elas não entendiam que isso deveria ser um privilégio de algumas pessoas. Geralmente se entendia essa limitação, mesmo na antiguidade mais recuada, como um acidente da estratificação social, né? Do fato de que a maioria das pessoas precisava se dedicar à lavoura, à pecuária, à construção, aos trabalhos mais pesados. Na modernidade, então, é que vai surgir a ideia de que a educação completa ela é para todos. E nós precisamos manter vivo esse ideal, manter viva a chama, né, desse ideal, para que a busca por uma educação plena e por uma educação que desenvolva totalmente as faculdades humanas, que capacite o ser humano não apenas para fazer tudo o que ele pode e precisa fazer, mas também para que ele colha, no sentido qualitativo, o máximo de benefício, o máximo de prazer, o máximo de satisfação, o máximo de crescimento pessoal de todas as atividades, né? Isso precisa ser mantido como um ideal, mesmo que não seja ainda real, né? Mesmo que não seja ainda uma realidade, precisa ser mantido como um ideal da humanidade. Essa é uma grande conquista da modernidade. E é lamentável que de algum tempo para cá, cada vez mais, nós tenhamos o conceito de alta cultura de novo associado a algum tipo de elitismo, como ele foi em sociedades escravistas, em épocas muito recuadas. Muito bem. Um outro elemento crucial para a gente entender o que é esse cultivo do espírito ou essa aquisição de cultura em sentido clássico é a gente observar que em todos os países, em todas as épocas, ele significou o que de melhor aquela cultura tinha a oferecer para os seus jovens, para os seus cidadãos. Então, a educação plena, a educação humanística, ela era, no passado, onde a sociedade era mais politizada, ela era uma educação para formar o chefe de Estado, para formar o aristocrata. Em sociedades mais religiosas, ela era uma formação para a espiritualidade. Era uma formação não só para o sacerdócio, mas para o mergulho interior e o desenvolvimento da espiritualidade. Em sociedades onde a arte era mais valorizada, como por exemplo na Grécia pré-clássica, o objetivo da educação também poderia ser a formação do poeta. Então, e assim por diante, o rabino, o druida, o monge, o escriba, o líder militar, às vezes na Roma, ou o pater familias na Roma, eles eram todos conceitos de desenvolvimento daquilo que de melhor se concebia como ser humano pleno, e para esse desenvolvimento do ser humano pleno e do ser humano educado para a plenitude de si mesmo, era necessário oferecer a todas as pessoas a quem essa educação se destinava todos os recursos possíveis em termos educacionais, em termos culturais, tá? Não necessariamente todos os recursos materiais, mas todas as ferramentas pedagógicas, todas as disciplinas, elas deveriam ser tateadas e experimentadas por esses homens em formação.
Então, o que gera em nós a sensação de relatividade nas diferentes histórias da educação ao redor do mundo é que, para o povo judeu, a educação plena ela consistia no conhecimento das escrituras sagradas, na familiaridade com as escrituras sagradas. Mas as escrituras, ou o patrimônio oral do povo hebreu, antes ainda das escrituras virarem um texto, né, virarem a Bíblia, ou o Velho Testamento, pelo menos, essa tradição ela incluía poesia e lirismo, como, por exemplo, nos Salmos, história, leis, sabedoria ou uma sabedoria de vida para a condução da vida, algum grau de filosofia mais profunda, uma espécie de metafísica, como a gente vê, por exemplo, no Eclesiastes, teologia, naturalmente, enfim. Era uma formação, se tratava de uma formação plena no entender daquele povo e para as necessidades daquele contexto. Então, se isso era diferente da educação da Grécia clássica, por exemplo, que é orientada às grandes obras da literatura, da dramaturgia grega, à filosofia, à poesia heróica, à poesia épica grega, à comédia também, e à retórica, ao desenvolvimento de uma fala convincente, persuasiva, né, artisticamente montada, elaborada para convencer e persuadir, para potencializar as chances do cidadão na arena política, né, no debate político. Se isso era muito diferente da educação que o hebreu recebia, uma coisa não é diferente. Os dois recebiam todas as ferramentas disponíveis e concebidas naquela cultura para a formação desse espírito pleno. Então nós vemos aqui que há um claro vetor moral do ideal clássico de formação, de cultivo e de aquisição de cultura, que é o ideal do desenvolvimento máximo do ser humano para a realização, para a formação do melhor tipo de ser humano que ele pudesse vir a se tornar dentro do cânone daquela cultura. Isso não vai mudar da China para a Babilônia, do Egito para o mundo celta. Todas as grandes civilizações do passado, toda a civilização em geral, ela vai formar os seus cidadãos para aquilo que de melhor ele puder se tornar. Então a gente pode imaginar que esses aí seriam dois vetores morais que estão na base filosófica de toda a educação, de todo o ideal de cultivo interior. Uma educação para a plenitude do ser humano, para que o ser humano se torne aquilo que de melhor ele puder se tornar dentro daquela cultura, e que isso envolve a mais ampla educação possível, um acesso ao leque mais aberto possível de habilidades, de talentos, de ferramentas que ele pudesse desenvolver. Não aí imaginando que o sujeito devesse saber tudo, isso é muito importante, mas ele deveria estar preparado através desse processo educacional para ser capaz de saber qualquer coisa que ele viesse a ter necessidade no futuro de saber. Então, se o sujeito, num determinado momento da vida, ele precisasse conhecer mais poesia, conhecer mais sobre o teatro grego, ou conhecer melhor, ou memorizar que fosse os salmos, ou tomar decisões com base nos registros hebraicos sobre as leis, né, dadas ao povo hebreu por Deus, ou então se ele fosse se fosse dele demandado que ele memorizasse os analectos de Confúcio, por exemplo, ao ponto de poder ser um conselheiro real, esse cidadão bem formado, ele tinha que ser capaz de, em tempo hábil, adquirir essa habilidade. Tá? Esse é o ideal educacional.
Esse é o projeto, né, de uma alta cultura, que o ser humano fosse capaz de lidar consigo mesmo diante de qualquer problema que fosse possível surgir dentro da realidade vivida por ele, dentro do contexto vivido por ele. Então nós estamos aqui falando de um fio condutor que perpassa múltiplas civilizações ao longo da história, que é um fio condutor da racionalização da vida humana. É o ser humano como ente racional, tentando otimizar, tentando extrair o máximo de qualidade, criar o máximo de conforto e segurança para a sua vida pessoal e para a sociedade em que ele vive, concebendo em muitos lugares diferentes, em muitos contextos sociais, protocolares, religiosos, entendendo que a religião também era um elemento central da vida dos povos antigos, em muitos registros culturais diferentes, o ser humano sempre vai conceber que a tarefa da educação, a missão e o objetivo da educação passam por se formar o ser humano plenamente capaz, e esse é o conceito também até de inteligência, plenamente capaz de reagir aos problemas mais diversos possíveis que surjam no seu ambiente. Então, se a gente entende que esse era o conceito de múltiplos povos, de múltiplas nações e épocas diferentes, e que esse conceito não tem a ver com um grupo de crenças, um conjunto de valores específicos, mas tem a ver com uma demanda do ente, dos seres racionais por organização e por otimização das suas ferramentas de trabalho, aí sim a gente vai perceber, a gente vai entender que o ideal da autoformação, do autocultivo e da aquisição de uma cultura ampla, plena, nesse sentido da alta cultura, ele tem que ser, deve e tem que ser perseguido por todos os seres humanos. E que aqueles seres humanos que têm a disponibilidade, têm as condições favoráveis para perseguir esse ideal, para realizar esse ideal, eles acabam tendo um dever moral consigo próprios e com os seus pares, com os outros membros da sociedade, de perseguirem justamente esse ideal e apresentarem para a sociedade a melhor versão de si próprios que eles puderem apresentar. Isso vai ser extremamente benéfico para eles e para todos os demais. Então é um erro muito grave, muito perigoso nós continuarmos nutrindo a crença de que o autocultivo ou o florescimento interior, ele se resume a uma pura questão de diletantismo ou de um capricho, de um hobby pessoal ou de um grupo, de uma casta da sociedade, como foi entendido em momentos históricos em que era impossível levar esse ideal para um maior número de pessoas. E vai haver uma série de prejuízos, nós vamos sentir uma série de prejuízos muito concretos, muito objetivos da negação desse acesso à alta cultura. Porque a partir desse preconceito de que não é necessário, de que não é talvez nem desejável para todas as pessoas se cultivarem interiormente, nós vamos ver o empobrecimento radical, por exemplo, do debate político. E a desqualificação do debate político vai se transformar em decisões, transformações do cenário político para pior. Nós vamos ver o envilecimento radical da arte. Nos últimos 100 e poucos anos, tem se tornado uma arte promotora do mau gosto, em total contradição com aquilo que, inclusive, racionalmente se espera da arte enquanto uma atividade humana que é capaz de produzir a elevação do espírito humano para
os mais altos patamares do prazer, da fruição, do gozo que é possível chegar na nossa existência, né? O que de melhor nós podemos experimentar, talvez, na nossa existência. A religião vai ficar refém, né, de um tamanho empobrecimento dos seus conceitos que ela vai oscilar entre os extremos do cinismo e do niilismo para parte da população e do fanatismo, do fundamentalismo para outra parte, né? Sendo que o ideal de autocultivo, que era a base da espiritualidade dos povos antigos, ele acaba desaparecendo em função de uma visão relativista da religião como conjunto de movimentos estereotipados da sociedade que vai inclusive vir a aparecer ou a ser um dinossauro desnecessário para o mundo moderno. Então todas essas consequências nefastas da perda dramática de cultura, da perda dramática de uma noção clara do que é o autocultivo, o que é o desabrochar do espírito humano, essas consequências, elas não são teóricas, elas não são simbólicas, elas são consequências para a vida prática. E para que nós as evitemos, nós precisamos resgatar o conceito de universalidade e de necessidade, tá? Mais importante ainda que de universalidade, o conceito de necessidade da formação e do cultivo de todos os espíritos humanos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.